Olá a todos, amigos do conhecimento e da reflexão. O assunto que eu vou comentar hoje com vocês ele acontece em todos os campos, vamos dizer, políticos, tanto da esquerda quanto da direita, até os setores mais liberais, vamos dizer assim. Eu devo ler autores dos quais eu não concordo? Essa é a pergunta que eu vou conversar. Então vamos lá. Dentro do setor mais progressista na ala da direita, eu escuto muitas pessoas reclamando, por exemplo, de... Eu vou falar dos autores mais contemporâneos agora e que estão aí na mídia colocando suas posições. Marco Antônio Villa, reclamam muito do Pondé, do Olavo de Carvalho e, e até os próprios clássicos como Carl Schmitt e Friedrich von Hayek, dentre outros. Dentro do campo da direita, muitos falam do Marx, os autores da Escola de Frankfurt, principalmente Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Theodor Adorno. O que há de comum nesses dois posicionamentos em relação ao questionamento que eu fiz logo no início? É a questão de aceitabilidade e de leitura crítica em relação a posicionamentos diferentes. Filosoficamente falando, se eu, por exemplo, recusar a leitura, por exemplo, de um Nietzsche, que é um autor conservador, porque ele faz tece críticas em relação aos anarquistas, aos socialistas, ele faz duras críticas às mulheres, eu estou sendo um fundamentalista. Por que fundamentalista? Porque eu tenho como critério uma verdade e esta verdade é inquestionável diante do meu posicionamento em relação ao outro, que é o antagônico. Eu não vou fazer um dos pressupostos básicos da filosofia, que é a dialética, ou seja, é o confronto de ideias, antagonismos, para tentar, quem sabe, chegar a uma síntese por meio das antíteses, ou seja, contrapontos e tentar criar um posicionamento. Vocês sabem que a filosofia antiga, todo conhecimento derivado foi a partir de críticas de filósofos feitas a outros filósofos. O que são os pré-socráticos a não ser isso, os filósofos da natureza? Eles começam a ter uma pergunta central, qual é o princípio das coisas, e cada filósofo vai colocando seu posicionamento. Heráclito de Éfeso tem um posicionamento, Parmênides, que aliás há um debate entre Parmênides e Heráclito, interessantíssimo, ao Zenão de Apleia, e por aí vai. Cada um tem o seu posicionamento. Ou seja, por meio da crítica, da luta entre antagonismos no campo das ideias, que chega-se a um novo posicionamento. Caso isso não é feito, mata-se um dos princípios básicos da filosofia, que é a busca pela verdade. Não significa que ela será encontrada, é a busca. A partir da busca, isso é um dos princípios fundamentais que a ciência faz hoje, que é essa busca pela verdade, porém, todavia, entretanto, ela é transitória. Ela não é eterna. Caso ela fosse eterna, não teria feito essa investigação. As leis eternas são leis religiosas. São campos distintos. Religião, ciência e filosofia são... Cada um tem a sua narrativa diante do mundo. Então isso é um fundamentalismo. Por exemplo, se eu supor que eu não vou ler Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, ele sempre foi enfático e favorável à escravidão. Porque ele dizia que sem os escravos era impossível ele filosofar. Então era necessário a aquisição de escravos, ter escravos para tal função. Por exemplo, Platão, o grande filósofo da antiguidade, ele foi contra a democracia. Ele escreveu um livro dedicado única e exclusivamente para isso.
a República. O que é a República de Platão, a não ser toda uma arquitetura de uma cidade ideal do que deve ser feito? O que eu estou falando aqui é que dentro desses campos filosóficos não há esse idealismo de uma verdade única. Todas as escolas, se vocês analisarem a história da filosofia, é uma tentativa de superação de outros filósofos e cada um vai, por meio dessas consequências desse debate, colocando seus posicionamentos. Marx, ele sempre fez isso. A partir do momento que ele começou a verificar a filosofia hegeliana e qual era o seu mérito, onde ele escreveu Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, ali ele extrai o mérito da filosofia hegeliana, que é a dialética. A partir disso ele começa a perceber, e com as lutas de Paris, com o movimento da fábrica inglesa, por meio da exposição de Engels, da situação da classe trabalhadora, um livro que Engels escreveu, Marx começa a perceber a materialidade do mundo e ali ele estabelece de uma maneira clara e direta o seu materialismo histórico dialético, aonde o mundo vai me colocar diante dos fatos, a partir disso eu vou pensar sobre aquele fenômeno que está à minha frente. Veja, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: devo ler autores dos quais eu não concordo? Sim, temos que ler. Eu vejo muitas pessoas do campo da esquerda mesmo e do campo da direita criticando autores dos quais elas nunca leram. E isso há entre filósofos conhecidos também. O Pondé é um deles. Ele tece duras críticas ao marxismo e às vezes ele faz comentários de determinados autores sem ler. Esses dias mesmo eu assisti um vídeo dele falando sobre o que é a Sociedade do Cansaço, baseado na obra de Byung-Chul Han. Ele faz uma colocação sobre o que é a Sociedade do Cansaço que não está no livro. Eu mesmo fui lá e verifiquei e vi que não é. Ele fala que a Sociedade do Cansaço é o cansaço físico do homem que está trabalhando muitas horas na fábrica e chega em casa para bater o ponto com a esposa, não consegue por conta do cansaço físico. Não, não é isso que o Byung-Chul Han fala. O último capítulo do livro da Sociedade do Cansaço, que é a Sociedade do Cansaço, o nome do capítulo, ele explica de maneira indireta que não se trata de cansaço físico. É uma outra questão. É o outro. Ele critica de maneira direta o neoliberalismo, a individualização máxima da vida, o cansaço que o homem tem diante da responsabilização de tudo, da otimização de tudo, porque ele pode tudo e ele está cansado de si mesmo. Uma vez que o outro, o antagônico, não existe dentro de uma sociedade neoliberal. É essa via que o Byung-Chul Han tece a sua reflexão, do qual o Pondé não fala. Por quê? Ele é um defensor radical do neoliberalismo. Por mais que ele não fale, mas ele é. Basta você ler os livros dele. Eu mesmo tinha os livros dele. Eu peguei, vendi e troquei no sebo, mas eu li. Ele tem um marketing existencial. Ele tem aquele guia politicamente correto da filosofia. Então, todos esses caras que têm voz ativa na opinião pública, a gente tem que ler, conhecer e verificar os pressupostos de suas ideias. Se eles são sólidos ou não. Se eles fazem sentido ou não. Se eles estão corretos ou não. Não significa, por exemplo, que tudo o que eles dizem está errado. Muitas vezes podem ter sacadas interessantes dos quais o campo progressista não tem, e a partir disso você pode extrair, tecer uma antítese e quem sabe chegar a uma síntese por meio dessa leitura. Ou seja, ali é um ponto de partida para você estabelecer a dialética. O Marx faz isso de maneira brilhante. Não somente Marx, mas a filosofia toda faz isso. Então, para você enriquecer o seu conhecimento humano, é evidente que você tem que fazer isso. Ler autores dos quais você não concorda.
Novamente, eu vou falar do campo progressista. Muito se fala do Olavo de Carvalho. Ah, porque o cara é um reacionário, porque o cara tem posições políticas delirantes. De fato, ou é. Mas quais são as suas ideias defensáveis dentro dos livros que ele escreveu? Se você falar isso com essa galera do campo da esquerda, muitos não leram. E eles fazem o mesmo erro da direita. Critica Marx sem ler. Nunca leram Capital, nunca leram a ideologia alemã, nunca leram os Grundrisse, nunca leram a Sagrada Família, nunca leram os artigos dele da Gazeta Renana. Nada disso. Tecem críticas enviesadas por meio de outros autores e a leitura é totalmente deturpada. Esse tipo de posicionamento é um chamado de fundamentalismo. Isso quem faz é a religião. Não é a filosofia que deve fazer isso. Então, para você ter um enriquecimento maior diante das leituras do mundo, diante dos acontecimentos que nos cercam e coisas que talvez eu não concorde, eu tenho que ler esses caras para saber o que eles estão pensando em relação ao mundo contemporâneo. Por exemplo, Pondé. Vou falar do Pondé de novo porque é um autor que eu acompanho e que eu leio. Muitas coisas que ele escreve eu não concordo. Mas tem outras que ele escreve, por exemplo, críticas à esquerda, que eu concordo, que faz sentido. Por exemplo, o discurso altamente intelectualizado da esquerda e que é inalcançável à massa trabalhadora. Isso é um fato. E ele coloca. A gente tem que ter a maturidade intelectual para o nosso crescimento pessoal, para ampliar os horizontes diante do mundo e ter uma leitura mais aprofundada e crítica em relação à sociedade que nos cerca. Caso eu não tenha isso, eu faço esse ato de fundamentalismo, eu serei um dogmático. Eu já percebi muito dentro, por exemplo, do campo da esquerda, quando eu participava de partidos políticos, dentro do PT mesmo, eu falava de determinados autores, os caras, não, isso aí o Marx já falou e já superou. Mas como assim, mano? Marx nunca falou daquilo e já superou? Como? Da onde que você leu? Aonde que você achou isso? Então isso é um exemplo de uma postura dogmática. Ou, por exemplo, se você conversa com alguém da direita, que eu já conversei com muitos, existem vida inteligente na direita, mas são poucos. Aí você fala, mas o Marx ele comentou isso, isso e isso. Mas esse isso, isso e isso, você verifica muitas vezes não há dentro da obra. E aí você verifica a fonte. Da onde saiu aquele discurso, que não é originário dele. Existem autores que colocam daquela maneira e ele recebe aquele discurso e o reproduz de maneira direta na sociedade, para os amigos, para as pessoas mais próximas. É isso que acontece. É isso que é necessário perceber. Para crescimento pessoal e profissional, intelectual, é necessário ler os autores os quais eu não concordo, porque ali pode haver sacadas interessantes que eu possa fazer um movimento dialético e quem sabe chegar a uma outra conclusão e ou seja, ele pode ser um ponto de partida para eu ter um alcance maior em relação à minha visão de mundo. Tá certo? Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido. Espero que, por exemplo, vocês vejam que os autores não são seres perfeitos diante do mundo e que eles têm seus defeitos e que se eu for levar a sério isso, por exemplo, muita coisa da filosofia eu não vou ler. Último exemplo para fechar, Karl Marx. Ele era um homem do seu tempo, assim diz o José Paulo Neto. José Paulo Neto lançou uma biografia monumental, lindíssima agora, que eu estou lendo. Assim quando eu terminar, vou tecer alguns comentários sobre a obra. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Em relação à obra de Marx, não, ela é atemporal. É a obra mais contundente, mais perfeita que vai descrever a sociedade capitalista. Claro que hoje necessita de algumas revisões, dado a configuração da história do mundo que está hoje, que não é o mesmo que o Marx escreveu. Porém, é uma obra, é um clássico. Ou seja, o clássico ele ultrapassa centenas de anos, mas ainda ele tem o que dizer.
Agora, em relação à pessoa, Marx, ele era praticamente um vitoriano. Ele proibia as suas filhas de namorarem. Ele tinha posicionamentos, às vezes, racistas. Por exemplo, a filha dele começou a namorar um rapaz, ele não queria. Ele disse assim, olha, eu quero dar uma vida digna para minha filha. Por conta da minha vida, eu já fiz eles sofrerem demais. E você, portanto, não tem essa condição porque você é um homem tropical. E, portanto, um homem preguiçoso que não gosta de trabalhar. Marx diz isso, está lá na biografia de José Paulo Neto. Ele fez lives falando disso, José Paulo Neto, pela editora Boitempo. Vai lá e confira. Falei do exemplo de Aristóteles, que ele diz que é necessário ter escravos para poder ter tempo para filosofar. Falei de Platão, que escreve contra a democracia. Falei de Nietzsche, que é um autor super conservador, radical, escreve comentários totalmente estúpidos em relação às mulheres. Misógino, preconceituoso, mas ele tem críticas em relação à moral cristã interessantíssimas. Eu não posso jogar o conjunto da obra fora desses autores que eu citei e falar, não, não serve. Não, eu tenho que grampear, garimpar e verificar o que há de interessante e a partir disso eu tenho uma leitura crítica do mundo. Ou seja, eu tenho um olhar, como o Paulo Giraldelli assim o faz no seu canal, eu gosto muito da maneira de eu ter narrativas que expliquem o mundo. Não somente uma narrativa, mas eu ter de várias narrativas que podem, de acordo com o momento, explicar aquele acontecimento de uma maneira mais incisiva. Às vezes eu posso usar um Karl Marx como explicação sobre a financiarização do mundo, porque o livro Direito Capital assim o faz de maneira brilhante. Eu posso, às vezes, usar o Michel Foucault para falar sobre a questão da biopolítica nesse contexto de pandemia. Eu posso usar, por exemplo, o Roberto Espósito, que vai falar sobre a questão da imunização. Eu posso usar, por exemplo, o Byung-Chul Han, que vai falar sobre a questão da sociedade da transparência, a sociedade do cansaço, ou a questão da psicopolítica, neoliberalismo. Eu posso usar um Jung Habermas, que vai falar sobre os poderes públicos, a democracia. E assim vários outros autores que podem explicar de maneira, dependendo do momento que você está, o mundo que nós estamos. Como dica de leitura para você ter um crescimento intelectual, cultural e profissional, faça isso. Você vai ter uma amplitude de visão de mundo que não vai ser estreita única e exclusivamente a uma narrativa. Faça isso. Tá certo? Até mais.